Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira as leituras falam para a gente que certos do desejo de renovar na santidade os nossos corações, confiantes em Deus, que nós possamos celebrar a liturgia de hoje. Então a primeira leitura está em Daniel, capítulo 3, versículo 14 a 20, depois o versículo 24, depois o versículo 49, depois o versículo 91 a 92, depois o versículo 95. Daniel capítulo 3, versículo 14 a 20, depois o versículo 24, depois o versículo 49, depois o versículo 91 a 92, depois o versículo 95. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, sim, Sidraque, Misaque e Abidênago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua do ouro que mandei erguer? Agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. Qual é o Deus que poderá libertar-vos das minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abidênago responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha do fogo ardente, ele também poderá libertar-nos das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abidênago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo do que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abidênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei, disse este. Mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus, exclamou Nabucodonosor. Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, para que puseram nele a sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Então, essa primeira leitura fala pra gente, né, que Sidraque, Misaque e Abidênago depositaram a confiança em Deus, né? Então, eles não tiveram medo do castigo que o rei Nabucodonosor tinha dado para eles, né? Porque eles depositaram a confiança deles em Deus, né? E Deus estava com Sidraque, Misaque e Abidênago, né? Então, do mesmo jeito que Deus estava com os 3, né? Ele também está conosco. Então, que nós possamos sempre depositar a nossa confiança nele, porque ele sempre nos ajuda a superar as dificuldades, os obstáculos, né? Ele sempre nos protege, sempre nos salva. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 8, versículo 31 a 42. João capítulo 8, versículo 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão.
Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, falando aqui ainda no contexto da disputa com os judeus, Jesus revela sua palavra como a plena verdade, em seu sentido mais genuíno, de modo que a permanência em sua palavra levará ao conhecimento da própria verdade, a qual libertará aquele que nela crer. Então, os judeus rebatem imediatamente a afirmação de Jesus, pois na qualidade de filhos de Abraão, né, que eles diziam que eram, né, eles falavam, né, nós somos filhos de Abraão. Então, eles se consideram verdadeiramente livres. Jesus retruca, por sua vez, declarando que, por não terem uma fé profunda, uma vez que neles não habita sua palavra, são escravos do pecado e seu grande pecado consiste no desejo de matá-lo. Se são de fato filhos de Abraão, deveriam praticar as obras de Abraão, isto é, crer na revelação do Pai por meio do Filho. No entanto, não há neles o amor do Pai, e por isso não podem chamar a Deus de Pai. Se fossem filhos de Deus, reconheceriam aquele que ele enviou e o amariam. Se não permanecermos em Jesus, seremos eternos escravos do pecado. Somente a fé em sua palavra poderá nos libertar, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.